A Rede Vida e Paz de Comunicação apresenta Vida e Paz na TV. A apresentação, Pastor Claudemir Garcia. Direção-geral, Pastor João Oliveira de Souza. Estamos chegando com mais um programa Vida e Paz. Quero cumprimentar você, dizer da alegria, a satisfação que tenho em estar com você, apresentando mais essa edição do programa Vida e Paz. O programa Vida e Paz é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Porto Alegre, com a sua sede, a sua igreja matriz, a igreja mãe, a rua General Neto, 384, no bairro Moinhos de Vento. E é uma alegria estar transmitindo, em nome da Assembleia de Deus, uma programação com avisos da igreja, também com informações dos eventos que estão projetados aí para os próximos meses e também falar um pouquinho das atividades da igreja realizadas nos últimos dias aqui pela Igreja de Porto Alegre. A Igreja Assembleia de Deus de Porto Alegre, além de ter a sua sede aqui na General Neto 384, tem congregações espalhadas em todos os bairros de Porto Alegre. Todos os bairros da capital têm uma congregação da Assembleia de Deus. E o nosso presidente, o pastor que preside a igreja em Porto Alegre, é o pastor João Oliveira de Souza, que daqui a pouquinho estará aqui no programa ministrando uma palavra de Deus ao seu coração. No programa de hoje nós vamos trazer aqui também informações do retiro, o retiro de liderança, pastores e líderes de distrito aqui da Assembleia de Deus de Porto Alegre, que participaram de um retiro específico para líderes e pastores no final de semana passada, e nós vamos trazer algumas imagens aqui durante a nossa programação, diretamente lá do retiro, e também a palavra do nosso pastor com relação ao retiro que foi no próximo final de semana passado. Queremos convidar você a permanecer conosco. Vamos ter também uma bela página musical oferecendo a você que nos acompanha, que está conosco, que sempre nos dá o carinho da sua audiência. Desejando que você seja também abençoado por Deus durante esta programação. Vamos ouvir esta bela canção e depois, no final do programa, teremos o nosso presidente ministrando a palavra de Deus ao seu coração e orando por você. Então, já na abertura do programa, chegamos com a página musical e desejamos que a mesma fale ao seu coração neste instante. Se estás passando por provações, saiba que Deus pode tudo resolver. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Basta você acreditar. Não há nada que Deus não possa mudar. Mesmo que o inimigo venha a surgir, ele se levanta pra cair. Eu te sintas mal, nem olhe pra trás, pois sou teu Deus e estarei com você por onde andar.
se estás passando por provações, saiba que Deus pode tudo resolver. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Basta você acreditar. Não há nada que Deus não possa mudar. Mesmo que o inimigo venha a surgir, ele se levanta pra cair. Eu te ordenei, te consagrei, forte, corajoso. Não se sintas mal, nem olhe pra trás, pois sou teu Deus e estarei com você por onde andar. Estarei com você por onde andar. Sou o teu Deus. O programa Vida e Paz traz o nosso pastor presidente, pastor João Oliveira de Souza, para falar um pouquinho do que anunciamos no início do programa. Pastor, a gente falou aqui sobre o retiro de pastores e líderes que aconteceu no próximo final de semana passado. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós. A gente vai colocar algumas imagens, porque teve um momento emocionante, né, no vídeo, dos pastores cantando, louvando e adorando a Deus. Bem, pastor Vladimiro, o retiro ocorreu no final de semana. Nós estivemos reunidos desde sexta-feira com a nossa primeira plenária. Durante o sábado nós tivemos atividade intensa, manhã, tarde e noite, e domingo pela manhã. Falamos sobre os obstáculos na vida do ministro, que se interpõe à sua vida durante o exercício do ministério, e falamos outras coisas direcionadas ao funcionamento, aquilo que o ministro tem que se dedicar para desempenhar bem o seu papel e a sua tarefa na igreja. Foram momentos de oração, né? Sempre iniciávamos com oração, da maneira tradicional, né? Que muitos hoje já não se ajoelham mais, mas todos períodos de oração que antecediam as plenárias, oração de joelho. E durante esse tempo de oração houve, vamos dizer assim, houve muito renovo espiritual na vida dos participantes. E depois a parte do louvor, né? Que nós preparamos aquele hino que foi apresentado aqui na segunda-feira. Pastor João, pois na segunda-feira nós tivemos o culto comemorativo dos 102 anos do primeiro culto em Porto Alegre. E claro, os pastores que estiveram no retiro, a liderança que participou do retiro, não todos participam, mas os que participaram, né, eles cantaram esse louvor ao qual o senhor está falando. E a gente sentiu, toda a igreja sentiu um impacto espiritual. Sim. Porque os pastores vieram, não foi numa colônia de férias, não foi um final de semana de lazer, não. Foi de lazer espiritual. Foi. Né? E a gente percebeu durante o cântico que tinha algo a mais do que simplesmente o cântico. E esse foi o impacto que trouxe, né? E muitos ali que participaram da reunião ficaram, né, com acesos no pensamento do próximo retiro, pensando em estar lá, porque sentiram algo diferente. O senhor falou da oração, de renovo, e esse reflexo veio aqui para o culto 102 anos. Verdade, pastor Vladimiro. Mas já para você que está nos assistindo, já tem data? Já tem data, né? Já tem data para acontecer. Já estamos
contatando antecipadamente com a gerência do hotel, que sempre faz um preço acessível para nós, devido ao número, né, de pessoas, de participantes. Né, nós preenchemos lá o 6º, o 7º e o 8º andar do hotel, ali em Torres. Né? E o auditório do ano passado não comportou, tivemos que passar para um auditório maior, né, que é o auditório principal deles, o auditório grande, e tivemos ali as nossas reuniões e atividades. Né? Então, o gerente do hotel muito aberto, muito comunicativo para nos receber, inclusive nos brindaram no sábado à tarde, o hotel nos brindou com coffee break. Olha, isso alegrou mais os participantes, né? Porque eram 3 refeições, café da manhã, almoço e janta. Aí quando veio coffee break, aí demos glória a Deus e aleluia daí, né? Mas tá bom, pastor, e na segunda-feira nós comemoramos os 102 anos do primeiro culto. É um culto marcante em Porto Alegre, a gente sempre fala que é o primeiro culto com a família Nordon, não é? É um culto marcante, porque é o dia que a família Nordon, o Gustavo Nordon, a Elizabeth, o Alberto, eles se reúnem para cultuar a Deus e com aquela chuva torrencial, aquele senhor adentra o pequeno espaço e é o primeiro crente que aceita Jesus em Porto Alegre como seu Salvador. E a igreja teve um progresso, eu estava olhando na história, do dia 15 de abril ao dia 19, ela teve um crescimento extraordinário. Tanto é que a fundação é do dia 19 de outubro. Então, em 6 meses, se nós acompanhássemos esse crescimento, nós teríamos metade de Porto Alegre convertidos, servindo a Deus conosco. Não é? Verdade. Então, foi muito rápido essa ascensão da igreja aqui em Porto Alegre. E esse culto é um culto, claro, que a gente em lançamentos, é um culto que é um culto mais nosso, é um culto particular, é um culto da igreja mãe, né, que é o primeiro templo, mas é um culto que sempre emociona a gente. Tivemos a palavra do pastor Wilson Nordon, que é o neto do fundador, já com bastante idade, mas direto da Suécia. Ele entra através da tecnologia moderna no culto e deixa a sua palavra com a voz embargada, trêmula, né, com emoção no seu coração. Isto faz bem o senhor, que faz parte da história, já não do tempo do pastor Gustavo, mas do pastor Nils Taranger, acompanhou já bem mais no início do que nós. O senhor também é emocionante participar de um momento como esse para o senhor, né, pastor? É verdade, eu não sou do tempo do Gustavo, mas meu pai e minha mãe foram batizados por ele. Meu pai foi batizado ainda quando a igreja estava na Comendador Coruja, não havia o tempo da General Neto. E todos aqueles percalços e história e mudança de local, isso aí meu pai acompanhou, né, durante esses anos. Depois a construção do templo da General Neto, meu pai participou ativamente aqui com mão de obra, ajudando na construção. Então eu sei de muita coisa que eu não vivi, mas o meu pai viveu e me passou isso, né? E a minha mãe, aí mais tarde já foi batizada aqui no templo da General Neto, mas também pelo Gustavo Nordon e sendo discipulada pela irmã Elizabeth, que tinha um discipulado firme com as mulheres naquela época. Muito bem. Então está aí, nós ouvindo um pouquinho da palavra do nosso pastor, você acompanhando algumas imagens, tanto do nosso culto comemorativo, como também do retiro de pastores. Pastor João Oliveira, a palavra é sua, ministrando uma palavra de Deus ao coração dos nossos telespectadores e também a oração da fé. Muito bem. É um privilégio chegar até você nesse momento com a palavra de Deus. Hoje vamos olhar para Lucas, no capítulo de número 5, a partir do versículo 27, a vocação de Levi. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus respondeu: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Esta passagem da Bíblia ela é importante e também é marcante para a nossa vida nos dias que estamos vivendo. Jesus continua ainda
através de obreiros, de pregadores, de evangelistas, continua ainda chamando aqueles que estão à margem da sociedade. Aqueles que por algum motivo são discriminados, são rejeitados, e em muitos lugares não são aceitos. Assim eram os publicanos. Os publicanos não tinham acesso à parte principal do templo. Eles tinham permissão para chegar até a porta do templo, mas não adentrar o templo. E isso aconteceu em outro momento, quando está narrado nos evangelhos. Estamos hoje vivendo também com publicanos e pecadores que tentam de alguma maneira conhecer a palavra, conhecer o evangelho. E como conhecerão se Jesus outra vez não passar por eles através de mim e de você para chamá-los para entrar no reino de Deus, para fazer parte do grande templo que está sobre a terra, que é a igreja de Jesus Cristo. Muitas vezes nós passamos de largo por aqueles que pensamos, estes não podem, ou estes não têm as características, não reúne as características necessárias para fazer parte. Mas a palavra de Jesus ficou registrada neste evangelho para que dessemos atenção. Mateus e Marcos também registram essa verdade. Mas aqui Lucas traz um esclarecimento importante por causa da reação de Levi, que é Mateus. A reação dele, tão logo Jesus o chamou, ele deixou a sua atividade para segundo lugar e colocou Jesus em primeiro lugar na sua vida. Ele recebe Jesus em sua casa e faz um banquete. Mas o que vem por detrás disso? Lucas está dizendo que na casa de Levi, durante esse banquete, muitos outros publicanos vieram para estar na casa dele. Nesse momento, devemos pensar que quando alcançamos uma pessoa para Jesus, aquela pessoa irá reproduzir o trabalho que estamos fazendo, o trabalho que estamos realizando para o reino de Deus. Então chamo a sua atenção, você que é um cristão professo, você que crê na palavra de Deus, você que tem assistido reuniões, cultos, enfim, ou que tem ouvido falar de Jesus e essa palavra tem tocado ao seu coração, faça como Levi, se disponha a trazer à casa outros que receberam a palavra ou que precisam receber a palavra, assim como um dia você recebeu. A casa de Levi se encheu e diz a Escritura, havia uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. A mesa é o lugar de comunhão, a mesa é o lugar de estar juntos, a mesa é o lugar da alimentação. E Jesus tem alimento para dar, para distribuir para toda a humanidade, o alimento espiritual, o alimento que sacia a sede da alma, que supre o coração do necessitado. Por isso, nesse momento, quando falo essas palavras para você, Jesus chama Levi, e Levi convida seus pares, convida seus conhecidos, convida seus colegas de trabalho para estarem à mesa e ouvirem Jesus. Que possamos nesse dia, nessa oportunidade, prestar atenção naquilo que Jesus fala ao nosso coração, fala a mim e fala a você que está acompanhando a nossa programação. Que tenhamos essa disposição de compartilhar a bênção de ser chamado por Jesus. Quero orar com você e orar por você nesse momento, para que essa palavra fique gravada no seu coração e você, quem sabe, vá convidar os profissionais de sua classe, quem sabe seus colegas de faculdade, quem sabe seus colegas de profissão, aqueles com os quais você tem relacionamento, para receber Jesus e seguir Jesus assim como você está seguindo. Ore comigo. Amado Deus e Pai, oramos nessa hora, intercedendo em favor de todos aqueles que acompanham a nossa programação e que têm ouvido esta leitura tão importante da Tua palavra, desse chamamento feito a Levi, aquele coletor de impostos, que talvez rejeitado, discriminado por muitos dos judeus,
e dos fariseus da época, que queriam trazer consigo a capa da justiça, mas o seu coração estava longe de Deus. Abençoa, pois, agora cada um que ora comigo nesse momento, para que a bênção da tua presença, assim como fostes à casa de Levi, esteja na casa de cada um que nos acompanha nesta hora. Abençoa-os, pois, no santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amigo, até uma próxima oportunidade, se Deus permitir. Quero convidar você para estar conosco nos nossos cultos, a programação da nossa igreja aqui na capital do estado do Rio Grande do Sul. Na Igreja Matriz nós temos reuniões no domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical. Não só na Matriz, a Escola Bíblica Dominical acontece em todas as congregações da Assembleia de Deus de Porto Alegre. Também no domingo às 19 horas, em todas as congregações, a reunião pública, o culto público da igreja, aquela reunião evangelística. Todos são convidados a estarem conosco no domingo, a partir das 19 horas. Também queremos convidar você para segunda-feira. Segunda-feira, a nossa reunião é somente na Matriz, às 19 horas e 30 minutos, com o culto do campo de Porto Alegre. É o culto ministrado pelo nosso pastor-presidente, pastor João Oliveira de Souza. Você, estando conosco, sempre ouvirá uma palavra de orientação, uma palavra bíblica, uma palavra direcionada a você que trabalha, que tem uma atividade na obra do Senhor. Então, na segunda-feira é o nosso encontro a nível de campo aqui no Templo Matriz, General Neto 384, bairro Moinhos de Vento. Também quero convidar você para terça-feira. Toda terça-feira, 11h30, programa radiofônico pastoral. 11h30, Vida e Paz, edição pastoral. Você pode nos acompanhar na nossa rádio Vida e Paz e também no nosso aplicativo. Você pode acompanhar no Facebook, no YouTube. Estamos com imagens também do estúdio e a transmissão do programa Vida e Paz Pastoral. Eu estou ali juntamente com o pastor João Oliveira de Souza, sempre levando até você uma bela página musical, um momento de reflexão bíblica e as informações da Assembleia de Deus de Porto Alegre. E convido você para terça-feira à noite, 20 horas, todas as sedes de distritos de Porto Alegre, nós temos o culto de oração e ensino da Palavra de Deus. Você é convidado a estar. E na quarta-feira, em todas as congregações. Todas as congregações da Assembleia de Deus de Porto Alegre, nos bairros da cidade, em todas as regiões aonde tem uma congregação da Assembleia de Deus perto da sua casa, tem culto de oração e de ministração da palavra na quarta-feira à noite às 20 horas. Você é convidado a estar conosco. Também convido você para quinta-feira, toda quinta-feira, às 15 horas, aqui no Templo Matriz, na General Neto 384, no bairro Moinhos de Vento, nós temos a Quinta-feira da Vitória, o culto de impacto espiritual, o trabalho de libertação e cura divina. E você é convidado a estar conosco. É durante o dia, é 3 da tarde. Você poderá tomar ônibus e vir de qualquer região da cidade e estar aqui na quinta-feira às 15 horas, no culto de impacto espiritual. O evangelista João Paulo, juntamente com a sua equipe, estão aqui atendendo esta reunião, orando por você, ministrando uma palavra sobre a sua vida, orando pela sua família, e Deus sempre tem abençoado as pessoas que recebem a oração da fé. Coloque a sua fé em ação e venha cultuar a Deus conosco. Não esquecendo que sempre no sábado nós temos reunião jovem e de adolescente. Os nossos jovens e também os nossos adolescentes se reúnem, alternadamente em todos os distritos de Porto Alegre. Um sábado com juventude, outro sábado com os adolescentes, promovendo uma reunião na linguagem dos jovens, dos adolescentes, momento de louvores, adoração, música, o pessoal participa tocando seu instrumento e sempre é uma alegria ver a juventude louvando, adorando e exaltando a Deus. Todo sábado, às 19h30 nos templos da Assembleia de Deus de Porto Alegre. Não esquecendo que na quarta-feira, às 15 horas, tem culto da UFADPA aqui no Templo Matriz.
15 horas de quarta-feira é o culto da União Feminina da Assembleia de Deus de Porto Alegre, coordenados pela irmã Eunice Ivete de Souza, esposa do nosso pastor presidente. Então você é convidado a estar conosco. E quero chamar a sua atenção para o dia 26. No dia 26 é o último domingo do mês de abril. Último domingo do mês de abril. Teremos aqui na General Neto 384, no bairro Moinhos de Vento, na nossa igreja sede, na nossa igreja central, no Templo Central da Assembleia de Deus de Porto Alegre, o nosso batismo bíblico. A partir da 1h30 da tarde, 13 horas e 30 minutos, batismo no Templo Matriz, aqui na General Neto, 384. Todos os candidatos deverão estar devidamente documentados, com as fichas prontas, entregues na Secretaria da Igreja, para serem batizados no dia 26, às 13 horas e 30 minutos, aqui no Templo Matriz. Quero convidar você a se inscrever também no novo curso do IBE, que foi lançado agora nos 102 anos da igreja em Porto Alegre. 102 anos do primeiro culto. Lançamos o curso de interpretação bíblica. E esse curso vai trazer hermenêutica, o primeiro módulo, a regra da interpretação. Exegese, como fazer a exegese do texto. E nós vamos trabalhar liderança, gestão eclesiástica, oratória, e vamos trabalhar homilética, a arte de pregar, como tirar e preparar o seu sermão para a ministração da palavra. Você é convidado, serão 6 módulos a partir do mês de junho e você poderá se inscrever no site do IBE, www.ibeteologia.com.br. Será um prazer ter você aluno conosco. Nós vamos estar lá também ministrando nesse curso de capacitação para a pregação. Você aprenderá um pouco mais da Bíblia Sagrada e também aprenderá um pouco mais sobre liderança e gestão eclesiástica. Será um prazer ter você conosco. O programa Vida e Paz chega ao seu final, agradecendo você pelo carinho da audiência e desejando a você uma semana de bênção de Deus, uma semana cheia de vida, uma semana cheia de paz. A Rede Vida e Paz de Comunicação apresentou Vida e Paz na TV. Apresentação: Pastor Claudemir Garcia. Direção-geral: Pastor João Oliveira de Souza.